É pau cipó e peia. Eu falei, Faraó. Sport vence e coloca o Náutico para a terceira divisão. Pelo menos esse é o título e a gente vai debater aqui se realmente colocou o Náutico para a terceira divisão. Felicidade, saúde e paz para todo mundo. Mais fortes são os poderes de Deus. Venceu, claro, o que deu um pouquinho a mais aí nesse sentido e vamos analisar, né? De repente não foi, os meninos aí discordam, mas começou a festa muito bonita lá com a Eu Pratico Esporte. A gente teve lá na Ilha do Retiro fazendo, né, mais de 1 hora a chegada do Sport, não poderia ser diferente. Os ares da Ilha do Retiro estavam fortes hoje e quando essa torcida quer, quando tem raça em campo, está provado. E é isso aí. Deixa eu dar boa noite aqui, meu querido Drayton Madeira. Sigam, De Madeira 1974, tá na tela. Drayton, pé quente, macho vai. Tudo bom? Tudo bom, Alessandro? Boa noite a você, boa noite ao Will, boa noite ao Ulisses. Rapaz, você foi praticamente fez a profecia lá, né? Falou que poderia ser sacramentar aí a tampa do caixão do Náutico e realmente isso aconteceu. Uma boa noite para todo mundo e vamos falar muito de futebol aqui agora à noite desse jogo. Pois é. Ulisses, tudo bom? Outro pé quente Fala, arretado. Alessandro. Outro pé E quente. aí? Pra Tudo, torar. tudo certo, irmão? Boa noite aí, boa noite para o Drayton, boa noite aí para o Will. Seu Vamos irmão hoje, debater aí seu irmão hoje essa perdeu, vitória né? do No Leão. comando lá do outro time, perdeu, né? Rapaz, já pensou? Tô triste por ele, mas feliz pela vitória do Leão. Will, a frase, né? O título da gente hoje é assim: com gol clássico, o Sport coloca Náutico para a terceira divisão. A premissa está totalmente verdadeira ou só a primeira parte, antes da vírgula, depois da vírgula? O que é que você me diz, macho velho? Alessandro, exatamente 0000 hora, então eu vou te desejar bom dia. Bom dia, Alessandro, bom dia, Drayton, bom dia, Ulisses, bom dia, torcedor rubro-negro que está acompanhando aqui a Eu Pratico Sport TV. Alessandro, eu diria que o time do Náutico concretizou o seu rebaixamento hoje na Ilha do Retiro, mas é, o seu desempenho nesta Série B fez com que o Náutico já tivesse sido rebaixado há algumas rodadas. Eu diria até no retorno, porque a equipe do Náutico conseguiu se encaixar e ter o melhor futebol com o Dado Cavalcante. A exceto do Dado Cavalcante, a equipe jogava um futebol pífio. Hoje, apresenta pelo menos um futebol considerável para a torcida do Náutico. Então a gente pode pensar por esse parâmetro aí. Um time que veio se organizar no final do campeonato e está na zona do rebaixamento. E na última colocação. Então acredito que o Náutico se colocou na Série C, mas o Sport deu aquele empurrãozinho. O Sport hoje protagonizou e entregou o Náutico à Série C do ano que vem. Fez, toma aí, esse é o primeiro time da Série C de 2023. E obviamente, a gente comenta aqui exclusivamente do esporte. Como torcedor, há aquela greia. Amanhã o torcedor do esporte irá brincar com os alvirrubros na rua, no trabalho, na escola, enfim, em qualquer ambiente. Mas o futebol pernambucano cada vez mais está definhando, né? O Santa Cruz na Série D, o Sport se mantém na Série B, mas com dificuldade de retornar à Série A, elite do futebol. O Náutico numa Série C, enquanto o Fortaleza disputa pau a pau, empatou em algum momento hoje com o Flamengo, tem jogadores importantes, o Ceará também vive um momento especial. Há 5 anos atrás, como eu comentei com o Marcelo anteriormente aí, a gente não iria comentar sobre isso. O futebol cearense é à frente do futebol pernambucano. Mas é para a gente colocar aí o sapato da humildade e perceber como o futebol pernambucano está definhando ao longo do tempo. E é um quesito de preocupação. Mas, enfim, esse apanhado todo aí é para a gente comentar sobre o esporte hoje, a alegria, o loop que estamos vivendo. E o Eu Acredito hoje foi ecoado na Ilha do Retiro. E acredito que aqui na Eu Pratico Sport TV também será, porque ainda há esperança. Pois é, galera, eu tô vendo vários torcedores colocando aqui que estão com dificuldade para enxergar, para ver, né? Não só foi a primeira transmissão que a gente fez lá da Ilha do Retiro, como também agora no pós-jogo. Eu acredito, porque agora eu estou na minha casa, o Will na dele, né? Drayton na dele e o Ulisses também. Ninguém está na Ilha do Retiro. O meu querido também, o Elton, teve essa dificuldade lá em Timbaúba. Tanto é que a gente não transmitiu a partida. Eu tô achando que é um problema, um bug É hoje. um bug.
do YouTube, porque quando eu fui assistir, Alessandro, só rapidamente interrompendo, mas quando eu fui assistir a live no YouTube, mesmo com a internet legal na ferramenta, não estava aparecendo. Correto, correto. Enfim, de qualquer forma, quem está vendo aqui agora, por favor, nas redes sociais, faça essa gentileza para a gente. Coloque lá, gente, tá dando um bug. Quem não conseguir assistir agora ao vivo, Alessandro vai repostar. Vou baixar essa live aqui agora e vou repostar amanhã ou agora de madrugada, tá? Agora de madrugada, não me custa. Né? Quem vai dormir de 2 da manhã, dorme de 3, dorme de 4 da manhã, mas enfim, e com o esporte vencendo, tá bom demais. Mas enfim, então é isso aí. Quem tá, inclusive, é tão estranho que a gente tinha mais de 30 pessoas esperando, e quando entramos aqui agora, 11 pessoas, ficou 9, 11 de novo. Olhei na live de outros colegas aqui também, de outros canais, tá a mesma coisa, com pouquíssimas pessoas, que normalmente agora teriam 200, 300 pessoas. Tá? Então fica aí o esclarecimento para quem está ao vivo aqui com a gente e comenta aí e participa conosco, tá joia? Drayton, vamos começar por ti. Como é que você viu esse pouco mais de 90 minutos aí dessa vitória do Sport, um gol lindo, né? Do Love. Wagner Love. Inclusive hoje eu ouvi um comentário, vou até comentar porque é um debate de outra rádio, não que eu esteja menosprezando ninguém nem nada, mas eu vi o Zé do Carmo na Transamérica, que eu admiro muito ele como jogador, como cachaceiro, que eu já tomei uma com ele, e admiro ele, toma toda, viu? Fica com os olhos vermelhos assim, com a porra, fica parecendo um índio, um caboclo que tá aparecendo assim, sabe como é aquela coisa bem... A história dele aqui em Vitória é muito relacionada a Pitu diretamente. Nada, eu não conheço não aquela peça. Eu bato a pedra, eu não vou não, eu vou na cerveja. O que eu não domino, eu não me arrisco. Cana, tomo uma lapadinha, dou minha loazinha, volto para a cerveja para lavar. Mas enfim, vamos falar aqui. O Zé do Carmo falou do Love. O Zé do Carmo falou do Love. Aí ele disse hoje na Transamérica, quando eu estava indo para a Zona Norte, indo para o jogo hoje de tarde, aí disse assim, o Love para mim é uma decepção. Love para mim já deveria ter feito mais gols, com a experiência, etc, etc, etc. Eu não digo que essa premissa total é verdadeira, mas também ela não é total errada. Eu esperava mais, mas uma decepção eu não acho, porque artilheiro tem fase também. E o cara veio com 38 anos, veio de um futebol mais, né? Então a gente cadenciado. O errado, tá? A gente espera. Eu já disse aqui umas 3, 4, 5 vezes. O errado é a gente esperar de um cara de 38 anos que seja titular, que marque gol, que faça o que aconteça com o elenco que o Sport tem. Né? Vencemos hoje, beleza, estamos vivos aqui, mas eu queria saber de vocês a respeito... Vamos lá, Will, espera só um pouquinho. Drayton, fala do jogo e em cima disso também, né? De repente, faz uma composição bonita aí, que a gente vai te ouvir, macho velho. Olha, Alessandro, pessoal, todo mundo tem direito da sua opinião. E Zé do Carmo, como um jogador experiente, um cara que esteve lá, né, entre as 4 linhas, treinador de futebol também, passou treinando equipes até aqui em Vitória de Santo Antão, ele tem todo o direito de dar essa opinião. No entanto, eu concordo com o que você acabou de mensurar aí. A gente não pode esperar do Wagner Love aquilo que se esperava há 10, 15 anos atrás. Um cara com vigor físico, de velocidade, um jogador de explosão, mas decepção também não acredito que seja, porque ele fez poucos gols e tem a cobrança até alguma coisa extra-campo que já foi mensurada recentemente. Mas você vê que o Wagner Love, ele tanto é que a torcida gosta dele, ele rende dentro de campo, ele se movimenta bem. Eu digo sempre que acontece, que eu fiz até no último comentário, às vezes ele dá uma redonda, vem um tijolo para ele, e quando começam os jogadores a dialogar com ele, você vê, no primeiro tempo, hoje realmente não foi tão bom, né? O posicionamento que foi colocado ele, para ficar praticamente como um meia ali, porque o próprio Claudinei acreditou na qualidade do Wagner Love. Mas você vê que no segundo tempo, o Wagner Love começou a aparecer mesmo no jogo, quando aconteceu algumas mudanças, e conseguindo triangular bolas. Ele vem, toca rápido, ele é aquele jogador do toma lá da cá, né? De fazer a tabelinha do 1-2. Então, o Wagner tem muita qualidade e ficou mostrado isso nitidamente hoje pelo golaço que ele fez e várias participações no segundo tempo, né? Quando ele pegava a bola, deixava os jogadores na cara do gol, algumas vezes ele fez isso. Então o Wagner é um jogador de muita qualidade. Se o posicionamento, como eu digo sempre, às vezes é uma opinião minha, como o Zé do Carmo deu a dele, eu tenho a minha também. Eu acho sim que é provado por A mais B que toda vez que ele troca o posicionamento no segundo tempo, que o time melhora, eu ainda continuo com a minha teoria. Se você coloca um jogador faz as mudanças. Não é o treinador que acertou na mudança, ele apenas corrigiu
aquilo que ele escalou o time errado e é provar. Toda vez que coloca pela esquerda, o Wanderson lá, o Labandeira pela direita, e o Wagner Love ficou mais como meia, mas teve qualidade. Então, é um direito do treinador. Eu acho que o Wagner Love é um bom jogador e pode render muito, muito mesmo a equipe do Sport, Alessandro. Will, você ia falar, macho velho? Obviamente não podemos responder uma pergunta com outra pergunta. Quer dizer, podemos, mas não acho muito interessante. Só que ressaltando aqui para o torcedor rubro-negro e para os colegas aqui de bancada, o último time do Sport com meia de qualidade eu não me recordo. Eu penso no Diego Souza, que atuou bem aqui no Sport como meia e depois como centroavante, e a bola chegava no ataque. Hoje, percebemos uma armação de time que o Wagner Love em alguns momentos tinha que funcionar como meia, porque o Juba naquela posição arriscou em alguns momentos, conseguiu dar alguns passes, mas não foi uma unanimidade, vamos dizer assim. Não foi um cara para botar a bola debaixo do braço e fomentar o ataque. Então, não tem como um jogador fazer duas posições ao mesmo tempo. Ele está trabalhando como meio organizador, como o homem que consegue armar jogadas do meio de campo até o último terço do campo, auxiliando também na marcação. Então a gente pensa em todos esses pontos que eu já comentei. Um cara com 38 anos, fazer o papel de segundo atacante em alguns momentos, de meia, de centroavante, e ainda finalizar como finalizou, fazer gols, é a gente querer demais. Porque eu tenho certeza que se o Sport hoje contasse com pelo menos um meia de melhor qualidade, com passe refinado, um homem que quebre linhas com um passe, e isso não aconteceu de forma, vamos dizer assim, exclusiva. Em alguns momentos, o próprio Blascácer conseguiu fazer esse trabalho de quebrar a linha na equipe do Sport, mas o Paraguai sumiu do time titular. Mas falando de um meia propriamente, um cara, um camisa 10, que auxiliasse para o Wagner não ser esse homem preso na área, mas poder se movimentar. O Sport não conta. Então fica aí com a esperança e a responsabilidade nas costas de um jogador de 38 anos, que a gente já comentou aqui diversas vezes, que o Wagner deveria ser o que o Romário foi no final da carreira. Um cara de área, um cara para receber a bola e finalizar, ou até propriamente ser um segundo atacante, mas não se esforçar tanto assim, porque é perceptível a sua vontade, mas a cabeça pensa e o corpo não responde. Ele tem 38 anos, pô. 38 anos, muito tempo de futebol, foi campeão na Rússia, foi campeão com o Corinthians. Não tem mais a mesma explosão que o Gustavo Coutinho tem com 23 anos. Então a gente também tem que pensar por essa linha aí. Eu não diria que o Wagner Love me agrada totalmente. Ele comete alguns erros em finalização, a gente comentou isso aqui, mas dizer que ele é uma decepção de maneira alguma, de maneira alguma. Eu arrisco dizer, não sei se vocês concordam comigo, mas em questão de qualidade técnica, não estou dizendo de desempenho em campo, mas qualidade técnica, hoje o Wagner Love é o melhor jogador do Sport. Meu querido Ulisses, como é que você viu essa vitória do Sport hoje? Depois a gente entra nos detalhes dos detalhes, mas me dá uma geral do que você achou, macho velho. Venceu, beleza. Tá tudo bem? Tá tudo ok? Foi uma vitória maravilhosa? Não. Ao contrário. Antes de falar um pouquinho do todo, eu quero dar um pouco do pitaco aí a respeito do tema Wagner Love também, né? Que você levantou com os meninos aí. Eu beleza. Respeito a opinião, né, do Zé do Carmo, mas eu discordo frontalmente, né? Eu acredito até que Wagner Love ele até entrega mais do que eu esperava quando ele chegou. Obviamente ele esteve mal em alguns jogos, né? Eu tive, por exemplo, no jogo contra o CRB em Maceió e ele teve chances claras de gol, né, no ofício que ele é de direito, que é o ofício de centroavante, perdeu ali alguns gols, foi mal contra a Ponte Preta também, recentemente aí contra o Grêmio, mas eu concordo demais com o que o Drayton falou e o Will também. O esquema prejudica muito o Wagner Love. No jogo de hoje, em alguns momentos, até no primeiro tempo ali, eu vi Wagner Love voltando no campo de defesa, né, atrás da linha do meio de campo para buscar jogo. Então, ele fica muito longe da área. Assim, não é a característica dele. Ele precisa ser um definidor, ele precisa de alguém que o sirva, ele precisa estar mais próximo da área para fazer o que dele se espera, né? Então,
Não me agrada muito essa questão dele acabar tendo que voltar e ele acaba ficando muito sacrificado e, obviamente, os gols acabam escasseando um pouco mais. E aí, respondendo diretamente agora a tua pergunta, Alessandro, em relação ao desempenho da equipe, um comentário que me chamou a atenção no primeiro tempo, eu assisti o jogo no Sport TV, né? E o Lédio Carmona falou que o jogo estava um jogo bacana de se ver. E naquele momento eu pensei o seguinte: um jogo divertido para as torcidas que não estão envolvidas, que são as torcidas do Sport e do Náutico. Mas era um jogo com muitos erros de saída de bola, né? O Náutico ali insistiu muito em sair com a bola, jogando no tiro de meta, o que foi favorável para a gente, que foi bom para a gente, porque inúmeros escanteios surgiram de roubada de bola, de pressão do nosso ataque ali. Obviamente é um mérito nosso também, mas o Sport errou muito também, errou muito na marcação, deu muito espaço. A defesa hoje não se mostrou uma defesa segura, né? Que normalmente é o nosso ponto, pelo menos aí até o início do segundo turno era o nosso ponto forte, mas foi uma defesa que deu brechas hoje também, e o Náutico, até pela qualidade ruim do elenco, não soube aproveitar também. E a gente continua... tem falhado muito, só um ponto. Sim, uma temporada inexplicável do Sabino, né? Sabino tem sido ruim em lances decisivos, né? Alguns gols saíram já de falhas de Sabino, né? Inclusive no Pernambucano, aquela eliminação para o Salgueiro se deve muito à conta dele, né? Em 2 lances diretos dele. Ele perdeu um pênalti na disputa de pênaltis e deu um gol para o Salgueiro também, quando o jogo estava 2-1 para o Sport. E eu acho, viu, Alessandro, que a gente continua com grandes problemas de criação no meio, sabe? A gente não tem um meia nesse campeonato que a gente possa chamar de titular. Já passaram por ali o Giovani, ora o Blas Cáceres, ora Everton Felipe, ora Denner, e ninguém se firma, né? Então, eu acho que o Claudinei precisaria investir um pouco mais em alternativas de jogo pelas pontas, abrir mais o time. Por mais que o Gustavo Coutinho seja um jogador que vem rendendo bem, e eu gosto dele, não me agrada muito entrar com 2 centroavantes. E eles, o Love e o Coutinho, eles têm características de jogo parecidos. Eu preferia que a gente entrasse com o Labandeira e com o Wanderson, com o Love centralizado, mantendo ali a utilização do Coutinho como uma peça para o segundo tempo, e tentar ver se a gente consegue melhorar o aproveitamento do Juba ali na meia, né? Hoje foi um fato novo que ele tentou criar. A Juba não foi muito bem, e interessante que quando o Juba estava bem no segundo tempo foi a hora que ele tirou o Juba. Isso eu não entendi. Mas no primeiro tempo o Juba foi mal. E quando o Juba melhorou, depois da bola na trave, ele foi lá e tirou o Juba. Então tem algumas escolhas do Claudinei que são inexplicáveis. Mas é isso. É tentar ir agora com o peso da camisa, com a força da torcida, porque em relação à qualidade de elenco e de jogo, as coisas não estão 100% boas, não. A gente tem ganhado muito na imposição, mas pouco na qualidade. Clássico é para se ganhar na imposição, na raça, na qualidade. Vale a vitória só na raça, Will? Contrapondo um pouquinho o que o Ulisses falou aí, clássico é clássico, não? Clássico se... Não, tem uma frase que se diz, clássico se vence. Não, clássico se vence, obviamente, levanta a moral do time. Mas pensando na competição que o Sport está atuando e no desempenho da equipe, a criação, o melhor desempenho na partida, o sentido do Sport ser um time uniforme, ao invés de um time que um pega na mão do outro e vamos embora todo mundo junto, fazendo gol numa abafa, isso já vem acontecendo algumas rodadas. Não é o único problema de acontecer contra o Náutico. Se fosse apenas uma exceção hoje contra o Náutico, aí sim eu iria dizer, o clássico tem que se vencer de todo jeito. Mas infelizmente é um problema desde a primeira rodada, ao meu ver. O Sport não conta com a criação, pelo menos regular, Alessandro. O time passa muito por esse quesito aí de vamos que vamos, agora vai dar, a gente vai conseguir fazer um gol. E lembrando que o Náutico, mesmo sendo, obviamente, é um clássico, mas o Náutico, mesmo sendo o lanterna da competição, em alguns momentos no segundo tempo, tendo um dos piores ataques da competição, e um time que conseguiu produzir agora laterais lentos, mas o Náutico chegou com perigo em alguns momentos. E me assustou. O gol do Giovani, perdão, do nome do atacante do Náutico, pessoal. Giovani, isso, perdão. O gol do Giovani passa muito pela rapidez de um time extremamente lento. Então, dá para a gente pensar como a zaga do Sport hoje foi
acho que imatura no sentido da marcação. O Giovânio conseguiu entrar com facilidade na área do Sport e marcou aquele gol. Ao meu ver, erro do meio do Sport que não acompanhou a jogada, e além disso, a zaga posicionada à frente da grande área, esperando que o Sport não vai errar. Vamos pensar nesse conceito assim. Porque o Rafael Thierry leva um corte seco do Giovânio, e ele arremata em gol, e ao meu ver o Saulo nada pôde fazer, mas passa muito pelo erro do Sport no começo da jogada, lá no ataque, quando o Ronaldo Henrique tenta interceptar a jogada junto com o jogador do Sport, a bola sobra e o Giovânio vai lá e faz o gol. Então, inocência, além disso, falta de tato para interceptar a jogada. E retornando à pergunta de Alessandro, sim, realmente, clássico tem que ser vencido, ainda mais na situação que estamos. O Sport precisava vencer o Náutico, venceu. Precisa vencer o Brusque e o decorrer das outras partidas também. Mas passa muito pela falta de desempenho, pela falta de segurança do time, pela ausência de qualidade, mesmo com jogadores com exceções. Hoje o Facundo Labandeira, ao meu ver, entrou no primeiro e no segundo tempo, mas não foi o Facundo que estava entrando nos intervalos da partida. Ele foi mais um na ponta direita. E infelizmente, isso poderia acontecer, e aconteceu. Essa formação é algo muito embrionário ainda, porque ora o Sport joga com 2 atacantes mais na frente, ora joga com 3 homens, porque o Coutinho vem fazer o lado esquerdo e o Wagner fica centralizado. Em alguns momentos o time não se entendia. E isso já deveria ter acontecido há muito tempo. E só uma situação aqui, eu não estou culpando o Claudinei em relação a isso. Estou e não estou. Pensando que o Claudinei ele veio inovar, vamos dizer assim, depois da 30ª rodada, depois de ter diagnósticos frequentes em todas as partidas, que o Sport não iria conseguir render de maneira alguma com o time atual que estava em campo. Mas, infelizmente, o Claudinei Oliveira não teve esse entendimento. O seu critério, assim como ele gosta de falar, só foi alterado logo após a 30ª rodada, e ele hoje vem com essa escalação aí diferente. Acredito que ele acertou na questão da ousadia, mas acredito que ele erra não tirar o Juba da equipe e colocar o Wanderson, que pede passagem. Mas enfim, Alessandro, o Sport precisa mudar o seu parâmetro de jogo, precisa ter um pouco mais de qualidade técnica, para daí a gente acreditar num time uniforme e num time melhor para este final de competição. Ô, Drayton Ulisses, eu tô aqui para jogar um contra o outro, né? Vocês é que se resolvam aí. O Will, eu já peguei uma de Ulisses e joguei para o Will. Vou pegar de Will e vou jogar para Drayton. Daqui a pouco eu boto o Drayton na roda. Ele falou que o drible, né? Se eu não entendi mal, como se fosse uma falha do Thierry, né? Uma puxada seca para dentro e faz o gol. Não vou responder, não, né? Até meio piegas, mas fui atacante, joguei, etc, etc, etc. E qualquer peladeiro, né? Qualquer pessoa que tem experiência, que é atacante, pode falar também com propriedade. Mas, Drayton, você achou falha da zaga do Sport, alguma coisa? Diga-se passagem, neste momento dos 2 gols, eu estava me dirigindo para casa, tá? Porque eu esqueci o celular na área de imprensa, lá na sala de imprensa, e fui buscar e perdi os 2 gols. Então, não tenho propriedade para falar. Eu estou vendo por vocês e buscando aqui para ver também os melhores momentos em um vídeo que tenha do início da jogada, tá? Mas vocês podem, claro, assistir a esse momento. Aí eu te pergunto, o Will, nesse sentido, tá errado? Merece aqui que a gente tire ele da live por causa dessa crítica contundente ao nosso zagueiro Thierry? Vão me remover da live. Olha, em hipótese alguma, ele tirou as palavras da minha boca. Eu ia mensurar justamente isso. O erro começou já lá de trás, na dividida de bola do Ronaldo lá. A bola sobrou e eu esqueci, me perdoei, a falha na memória, o jogador que pega e lança para o Giovânio. Olha, foi um drible seco mesmo, literalmente, né? A zaga vem puxando o ataque para dentro. Veja, você vê que ele vai acompanhando, ele vem andando. É um erro recorrente na marcação de zagueiro. Eu joguei muito tempo de zagueiro, eu sei o que é isso, né? Você vai indo
de encontro ao segundo, de costa, vindo, em vez de dar o combate logo. Aí, quando ele pensa em dar um combate, o Giovani já dá o corte seco para dentro. Veja, aí ele já abre, literalmente, para chutar. Quando ele vai dar o carrinho, ele já perdeu o tempo. O Ulisses tinha falado aí também, antes, realmente, no primeiro tempo, isso já vinha acontecendo. O Sport não ganhava uma segunda bola a zaga do Sport. Nem os volantes estavam conseguindo marcar, e nem os zagueiros, né? O Sabino vindo muito mal, é recorrente os erros, né, constante do Sabino, que é um zagueiro muito seguro. O Thierry a gente não vai poder cobrar muito dele, porque ele está voltando de uma lesão seríssima, né? E ainda vai ter que pegar ritmo de jogo mesmo. Apesar de você ver que na última partida ele foi bem. No início desse primeiro tempo, o Sport não foi bem hora alguma. Como o Will falou aí, foi preocupante mesmo, né? Eu vi a hora, um Náutico, um time lento, conseguiu fazer uma jogada rápida, do erro lá na dividida do Ronaldo, que o Ronaldo fica caído, até parecia que ele tinha se contundido seriamente, que ele ficou praticamente, parecia que está desacordado. Foi enfiada a bola para o Giovani no corredor, ele entra, faz o balanço com o corpo, corta para dentro, sei que bate. Também concordo que o Saulo não teve chance, não. Foi uma pancada seca de muita velocidade, né? E fica difícil isso. Agora, realmente, a zaga do Sport, ela preocupou muito nesse jogo. Eu pensei que o Sport ia levar mais um gol. Pronto, se o Sport leva um gol aí, a coisa vai degringolar literalmente. Tem que se mudar muita coisa ainda, né? Tudo passa. Eu creio que o cara que teve menos oportunidade no Sport, com relação aí para o meio de campo, partindo um pouco para o meio de campo, foi o Blas, cara. De todos eles, você pode ver, o Denis teve muita oportunidade, menos o Blas, cara. E o Blas é um cara que ele toca bem a bola, que ele conduz essa bola. Se você prestar atenção, ele lembra um pouco aquele estilo do Vampeta, de pegar a bola e sair conduzindo velocidade para o meio de campo. É todo esse problema, a ligação entre defesa e a parte ofensiva. Por isso que o ataque do Sport é praticamente inoperante. E com toda essa situação, como o Ulisses colocou também há pouco tempo, o Wagner Love ali, ele está fazendo funções, ele e o Will comentou médico, funções, dupla função. Isso está comprometendo muito um cara de 38 anos de idade, que tem muita qualidade. E reiterando, voltando atrás do sistema defensivo do Sport, eu acho que já tem que dar uma segurada no Sabino aí, dar mais uma oportunidade ao Chico, que é um cara novo, que vinha muito bem no Campeonato Pernambucano atrás, até ter aquela contusão. É um cara muito promissor. E Sabino vem falhando muito. E o Sport não pode agora, chegou a hora que falha, é uma coisa que não pode acontecer mais, Alessandro. Só um complemento aqui, lembrando que o Sabino atualmente ganha 240 mil no Sport. O Daniel trouxe um número que um dos zagueiros do Cruzeiro, a dupla de zaga, juntos não alcançam o salário do Sabino. Will, mas só para eu complementar isso, vê só, eu tenho uma concepção também, eu acho que vocês já ouviram isso aí, não é frase minha, é frase que eu já escutei, não lembro de quem. Eu tenho para mim que jogador caro, cara, é jogador ruim, entendeu? Se o Sabino tivesse bem mesmo, podia pagar 1 milhão. Mas a folha do Sport não dá, realmente não dá. Mas eu acho, cara, que jogador bom vale se investir, né? Não estou discordando do Will, não, porque isso é dados que o Will levantou, que o rapaz falou da outra vez também. E eu concordo, realmente. E a zaga do Cruzeiro, né? Se não me engano, foi ele mencionou o zagueiro do Cruzeiro, que você falou aí agora. Mas o problema é que o Sabino realmente não está fazendo jus o dinheiro que o Sport está pagando nele, né? Infelizmente agora. Então, eu acho que está na hora da gente começar a investir mais na base, botar um cara feito Chico. Eu acho que ele tem que ter mais oportunidade. Deixa eu tentar contribuir nessa discussão da questão do Sabino, né? O que eu acho em relação a quando o Will fala do salário dele, né? Ele foi contratado para ser um zagueiro na Série A, né? Então, pela segurança dele, pela experiência dele, era um salário que realmente valia a pena, até pelo tempo de contrato que foi feito. E né? o ótimo ano dele também no Coritiba, né? Sim, ele foi muito bem na Série A. Porém, o ponto que eu acho inadmissível esse ano para o Sabino, além das falhas técnicas que ele tem cometido, é o peso, né? Sabino, em nenhum momento da temporada 2022, conseguiu se mostrar um jogador fisicamente bem, né? Tem hora que eu olho para o Sabino e o Giovani, eu olho para eles dois e vejo neles um físico que não é de atleta, não condiz com o físico de atleta. Parece até que eles têm um estômago alto, sabe? Eu falo, caramba, os caras tão gordinhos, velho. Então, minimamente, para um cara que ganha 240 mil num clube que tem dificuldades financeiras, está jogando a Série B, ele precisaria estar em melhor forma.
E um outro ponto que eu quero colocar aqui também, e assim, eu sei que talvez seja até uma opinião impopular nesse momento, concordo que não houve falha do Saulo, né? Foi um chute difícil, um chute seco, mas tem uma coisa também, né? O Saulo estreou como titular na 24ª rodada, hoje nós estamos na 32ª, ou seja, são 9 jogos consecutivos com o Saulo como titular da meta do Sport. E Saulo não fez nenhuma defesa relevante, nenhuma. Né? Então, o goleiro ruim não é só aquele que toma frango de bolas absurdamente defensáveis, mas é o cara que não faz nenhuma defesa. Então, em 9 jogos, o Saulo não conseguiu ainda fazer nenhuma intervenção que eu lembre positiva nesse time do Sport. Não sei se vocês concordam. Ele não passa segurança alguma. O Saulo na meta do Sport, no momento de defesas simples, parece que ele está nervoso. Parece que ele quer acelerar o lance, quer se livrar da bola. E isso acontece muito em reposições. Às vezes ele não sabe o que fazer. Se você observar, quando ele tem um domínio da bola com os pés, ele fica um pouco desesperado. Hoje, ocorreu um fato de a bola sobrar e o Thierry proteger, ele veio em velocidade, meio estabanado assim, para pegar a bola com as mãos, quase que pega fora da área. Então, com isso, a gente entende que o Saulo e também o Carlos Eduardo, infelizmente, não conseguiram segurar a vaga de titular no time do Sport. A gente comenta sobre a situação, obviamente, sobre o fato do Saulo não demonstrar segurança na meta do Sport, assim como o Carlos Eduardo também não apresentou. Mas o Ulisses, torcida rubro-negra, Drayton, Alessandro, infelizmente não tem muito o que se fazer. É o Sport tentar fazer com que a zaga retome o seu papel de estável, vamos dizer assim como acontecia no começo do campeonato, para segurar aí as chances dos times adversários conseguirem marcar contra o Sport. Segurar aí esse tipo de situação. Porque eu creio que o Saulo ele não está preparado, perdão, para enfrentar hoje um Cruzeiro, caso o Cruzeiro, Mas aí depende do setor defensivo, Will. Não é só o goleiro, não. Depende desse setor defensivo. Mas ele não passa segurança se ocorrer hoje uma sequência de chute de média e longa distância, que ele vai ter propriedade lá nas defesas. Olha, ele não sinceramente, a impressão que eu tenho, sem querer ser injusto com a pessoa, Saulo, mas estou avaliando aqui o desempenho do atleta, e de fato você falou uma coisa certa, Will, não tem mais o que fazer, porque não dá para contratar goleiro mais, mas a impressão que eu tenho é que chutou dentro da barra, é gol, com Saulo na meta. Eu tenho essa impressão sempre. Eu acho que isso é unânime essa impressão. Eu acho que não. O daqui do lado da tela aqui não tem. A cara dele Não, tô ouvindo vocês, 3 contra 1, mas assim, ninguém me convenceu ainda, por exemplo, que a gente tá com um time bem montado, bem esquematizado. A saída do próprio Thierry atrapalhou muito, o Sabino sentiu essa falta, entrou o alemão, sentiu, porque não rendeu. Não, mas não é nem problema literalmente do atleta. É problema de a gente sabe, zaga, ataque, tem que ter o quê? Que não se compra no supermercado? Entrosamento. Então, fora isso, a gente tem um meio de campo também que não é pegador. Começou a pegar quando começa a colocar, por exemplo, hoje, que colocou um monte de gente ali no meio de campo e certamente Claudinei. Mas assim, eu não tenho, vocês estão colocando aí, eu respeito a opinião, mas eu não tenho lapso assim, envergadura para dizer assim, o meu goleiro é ruim. O time é ruim, o elenco do Sport não é qualificado. E automaticamente, um goleiro, por exemplo, que não seja tão experiente, um goleiro que não tenha tanta história, né? Talvez sinta isso aí, talvez seja isso que vocês estejam sentindo. Uma coisa é sentir, outra coisa é colocar esse menino aí, de repente, eu não estou dizendo que ele é um goleiraço, que ele é um magrão, que ele é seleção brasileira, coisa que o valha. Mas assim, acho um pouco, sem querer, né? Não estou desrespeitando a opinião de vocês assim, mas eu acho um pouco injusto com o Saulo quando a gente vê um time sem conexões, principalmente defensivas. Teve no início, mas quem estava no início era Saulo? Não era. Aí Saulo entra no momento do fogo, no momento do ruim, de pagar a conta, e pagar a conta ser um esquema defensivo. Não sei se eu convenci vocês, mas eu queria ouvir
um contra-argumento ou não, realmente Alessandro tem esse lado ou não tem, enfim, quer que seja, porque eu ainda não fui convencido por vocês. Claro, eu entendo. Se eu olhar superficialmente, não for o caso de vocês, mas assim, se eu olhar a minha visão, né, eu estou dando uma mergulhada talvez muito mais profunda do que eu necessariamente precisasse, mas eu sinto que o goleiro é inexperiente. Eu sinto que o goleiro não era para ser titular do Sport hoje. Eu sinto que a falha foi não ter colocado o Maílson no banco e contra. Muita gente me criticou, que absurdo, que não sei o que. Mas enfim, tá aí, o cara saiu. Isso é uma coisa. Isso é uma coisa Saulo que eu é o menos culpado. Saulo é o menos culpado de ser titular. Na realidade, Saulo é vítima de uma má gestão da diretoria de futebol, de um mau planejamento da diretoria de futebol, porque se sabia desde o início do ano, que o contrato de Maílson acabava no meio do ano, né? E acabou que se correu de última hora para contratar o Denis, né? Então era necessário que o Carlos Eduardo já tivesse sido testado no primeiro semestre, enquanto a questão de Maílson não se resolvia, ou que se trouxesse logo um terceiro goleiro. E em função de não termos resolvido isso, trouxemos um cara para ser titular na reta final do Campeonato Brasileiro, que estava jogando com sub-23, né? Então, do ponto de vista de planejamento, ele é o menos culpado. Agora, respondendo a pergunta do Alessandro, em relação a números, eu estou aqui, Alessandro, respeitando a tua opinião, mas analisando números. Se vocês conseguirem me lembrar, nesses 9 jogos que eu citei, da 24ª rodada até a 32ª rodada, uma defesa que Saulo tenha feito, talvez eu possa começar a mudar a minha opinião. Mas eu não lembro. Todos os chutes que foram feitos a defesa em gol foram de pênalti contra a Ponte Preta, só que ele rebotou e acabou que o Lucas teve uma no jogo também, agora que eu não lembro qual foi, rapaz. Que ele eu lembro de uma contra a cara a cara com ele. Cara a cara, e eu falei no pós-jogo, ó, a defesa do cara. Na hora de falar mal, a defesa também. Agora eu não lembro quando foi, tão bem assim. Agora foi o jogo que o Sport levou também alguma quantidade de gols relevante. Eu até disse, não foi, Dreyton? Eu acho que você está lembrado que eu cheguei a dizer aqui no pós-jogo, eu disse, na hora de falar mal, na hora que ele critica. Agora, olha que defesaço, ele fechou o ângulo, tal. Mas eu não lembro qual foi o jogo. Mas eu entendo o que o Ulisses está dizendo, mas ainda me pego muito na falta de conexão do meio de campo e o setor defensivo. Foi o jogo da Ponte Preta, salve engano. Vê só, eu concordo com o que o Ulisses disse em tudo. Tem um microfone aberto. É nada, é o meu celular, meu relógio está falando. Desculpa aí. Já. E eu pensando que tinha alguma esposa de alguém falando, né? O telefone. Vê só, eu concordo com o que o Ulisses disse. Agora, se a gente for bater totalmente nessa tecla, a gente vai mudar totalmente a vertente aqui, vai cair matando a pau na diretoria. Veja bem, eu ainda continuaria, por mais que todo mundo tenha o direito de discordar, mas eu acho que o Carlos Eduardo não é um mau goleiro, cara. Apenas, se vocês lembrarem, antes dele se contundir, ele estava de titular no Sport, né? Foi um período que depois voltou o Maílson. Então, o cara tinha sido contratado no Sport porque tinha sido o melhor goleiro da Série B. Eu não acho que ninguém desaprende de uma hora para outra, não. Eu acho que estão colocando uma responsabilidade muito grande no Saulo, entendeu? Ele é muito jovem, realmente, o peso... Agora é aí também que aparecem os grandes craques, mas eu acho que deveria dar outra oportunidade ao Carlos Eduardo, cara. Porque muitas não é um chama-gol, realmente levou muito gol, mas vamos analisar no contexto geral. Como o Alessandro disse, eu concordo também. Concordo claramente com o Will disse, com o que o Ulisses disse, e outra parte com o Alessandro. Por quê? É um peso muito grande, o cara é muito jovem, e goleiro, a responsabilidade é muito grande. Eu mesmo concordo com o que o Will disse, que eu também sinto isso, essa insegurança. Mas a culpa é de quem? A culpa é de quem está escalando o rapaz. Não é um peso muito grande para um jovem numa reta. Então, teve uma infelicidade do Denis se machucar, né? Mas tá sendo... Imagina a carga que está sendo nas costas desse rapaz, uma torcida igual a do Sport, que cobra de uma maneira que a gente sabe como é chata a torcida do Sport, não é? E implica, o Juba hoje a turma já estava começando a implicar, já estava começando, ele batendo nos escanteios errados, a torcida do Sport nunca vinha a torcida para cobrar tanto. O finado Deva Pascovitch, não sei se você lembra, ele disse, eu já rodei esse Brasil todo, eu nunca vi uma torcida igual essa do Sport.
Eles é diferente de tudo. É diferente de tudo mesmo, a torcida do Sport. E ela é a mais exigente de todas mesmo. Então o peso está sendo muito grande nas costas do rapaz. O sistema defensivo não vem bem. Esse jogo foi uma prova disso. Se jogar desse jeitinho aí no início de jogo, fora, apanha de novo. É o que está acontecendo. Está sendo recorrente os erros. Então, na minha opinião, eu acho que vamos dar mais uma chance ao Carlos Eduardo de novo. Se não jogar bem, beleza. Mas o peso está muito grande nas costas desse rapaz. Eu acho que o Saulo, ele é promissor, ele é jovem e vai aprender muito ainda, né? Tivemos a sorte de o Maílson entrar um goleiro jovem e acabar dando certo, mas é porque a gente sempre vai olhar Magrão, tá lá assim como referência de tudo. É um peso, cara. É um peso muito grande. Todo mundo que entra vai ter uma torcida que sempre vai ter aquela estátua do passado que é a de Magrão, né? A referência é muito complicado. Mas a gente não tá... Eu acho que nenhum torcedor tá fazendo essa comparação mais com o Magrão, sabia? E nem com o Maílson, que é goleiro, pelo histórico do Sport, um goleiro com qualidade. É o que vocês disseram. É um misto do que eu estou dizendo com o que o Ulisses disse, Madeira falou e o Will também comentou. Ninguém está certo totalmente, nem ninguém está errado. As visões são bem plenas, bem compactadas, mas assim, o garoto está com a responsabilidade maior, mas a compensação, por exemplo, o Maílson pegou, nessa frase que você falou, o Saulo tem 27 anos. Ele pode 27 anos, é isso que eu ia falar. Ele é de 95, ele não é menino, não. Mas vamos lá. Idade não é tudo. Adolescência porque hoje... ele não tem tanta experiência. Tem pouca experiência, isso aí é isso que eu tô dizendo. Então, o menino, para mim... a questão da inexperiência, né? Tá aqui. A cabeça que manda. O corpo pode crescer o que for. Bigode, barba... Lá embaixo pode crescer também o que for, de pentelho, de perna, de tudo. Pode ser o que for, porra. Mas a cabeça que diz. Abestalhadão. Que não é o caso dele. Mas não tem experiência. É um cara... Tem gente que amadurece mais tarde, tem gente que amadurece mais cedo, tem gente que já ganha responsabilidade e aprende com a vida na porrada. E é por aí o caminho. Eu acho que o Sport, pelo histórico, tinha que ter um goleiro mais qualificado. Não que ele não seja. Talvez a hora dele ainda não é essa, talvez ele não tenha tido as experiências, mas enfim, é esse misto. É uma falha de diretoria de futebol, a saída do Maílson que foi mal gerida e etc. Então, entendeu? Foi bem por aí. Eu não tenho propriedade no campo da psicologia, até porque eu estudo jornalismo. Mas o retrospecto faz com que o ser humano coloque, não diria responsabilidade, mas coloque uma confiança naquela pessoa ali para exercer tal função. Exemplo, o Alessandro está aqui na Eupratic Sport TV, com certeza em qualquer veículo de comunicação daria bem, porque ele tem um histórico aqui, todo mundo sabe das funções que ele já exerceu aqui na Eupratic Sport TV e em outros veículos que passou. A gente conhece a história de Alessandro, a gente sabe, todo mundo da crônica pernambucana sabe sobre Alessandro Matias. A gente conhecia o histórico de Denis. Denis substituiu o Rogério Ceni no São Paulo, fez um bom trabalho no São Paulo, obviamente tinha um peso de substituir o Rogério Ceni, mas foi bem no Figueirense. Foi bem no Gil Vicente. Foi eleito o melhor goleiro do Campeonato Português pelo Gil Vicente. Passou pelo futebol grego também. Mas a gente tinha um retrospecto do trabalho dele no São Paulo. Vídeos sobre o Denis no São Paulo. E sabia que aquela cobrança em cima do Denis era mais porque tinha saído um Rogério Ceni e entrado no time um goleiro completamente diferente do que a torcida estava acostumada, um goleiro que batia falta, batia pênalti, assumia responsabilidade no time, era um treinador dentro de campo, literalmente, era um cara que opinava enfim, não vou entrar também no mérito aqui, mas pensando por esse lado, assumiu um Denis no time do São Paulo, e toda a experiência dele faz com que a torcida do Sport, no momento que ele entra como titular, entender que tem um porto seguro ali, vamos dizer, na meta do rubro-negro, mesmo que ele fale, mas no subconsciente, pelo histórico dele no futebol, a torcida, com certeza, não tem tanta cobrança assim em cima dele, por conta de todo o seu histórico no futebol, até porque a gente não pode analisar aqui o Denis no Sport, porque ele atuou apenas um jogo no time rubro-negro. Nesse jogo ele não foi tão pressionado assim, mas eu tenho certeza que se a gente fosse perguntar aqui para o chat, para a bancada, qual goleiro que mais passou segurança após a saída do Maílson?
mesmo com um jogo apenas. Eu tenho certeza que todo mundo aqui vai citar o Denis. Então vai muito por essa linha. Deixa eu colocar aqui a escalação rapidamente para a gente ver os lances e analisar, gente. Vocês, como é que vocês analisam essa escalação do esporte, né? Saulo, Rafael Thierry, Sabine e Sander, Eduardo, Fabinho, Ronaldo, Juba, o Facundo, que foi a novidade, Gustavo Coutinho do lado direito mais aberto e o Love lá como um homem fixo. Não que tenha ficado o tempo todo, mas inicialmente a escalação foi essa. Alguém critica, mudaria ou acertou dessa vez o Claudinei Oliveira? Pessoal, Bom, no meu caso, Alessandro, eu não chego a fala. criticar, mas Fala. eu, no lugar dele, optaria por como até cheguei a comentar alguns minutos atrás, né? Eu optaria por investir mais num jogo mais aberto, porque o Sport tem muita dificuldade de criar por dentro, e essa dificuldade, ela está implementada desde o início do ano, né? Como eu falei, a gente não tem nenhum meia que tenha se firmado ainda, e dada essa dificuldade, a gente precisa abrir mais o jogo. Então, eu talvez entraria ali com o Wanderson de frente, que, aliás, entrou bem, né? Hoje, teve um lance ali de pura raça na esquerda, que ele ganhou a jogada com 2 carrinhos consecutivos ali, deu prosseguimento no contra-ataque. Então, eu tentaria hoje alguma coisa com o Labandeira na direita, o Wanderson na esquerda e o Love centralizado, e eu teria deixado o Coutinho como opção para o segundo tempo. E sim, teria tentado o Juba Teria barrado na meia. Coutinho. Teria barrado Coutinho. Teria. Eu teria, e não é pelo Coutinho não, tá, Alessandro? Eu acho o Coutinho uma excelente opção, acho o Coutinho um bom jogador, mas eu acho que o time do Sport perde mobilidade e perde rapidez no ataque com 2 centroavantes, com Love e Coutinho, né? Então, por isso, pela dificuldade que a gente tem de chegar pelo meio, tanto é que o Wagner Love acaba tendo que voltar para fazer função de meia e ficando distante do gol, né? Distante do ofício dele, eu teria entrado com 2 pontas abertos. Eu acho que seria uma boa tentativa e colocaria o Coutinho para o segundo tempo, como falei, não pelo desempenho dele, mas pela característica de jogo que o Sport hoje precisa investir para abrir mais a defesa do adversário e criar mais possibilidades de ataque. Madeira e Will, algo a acrescentar aí ou vai com o relator? Não, eu vou com o relator, porque eu faria a mesma coisa. Você fica provado toda vez que o Wanderson entra, o time ganha mais mobilidade, ganha velocidade. E quando ele ganha mais velocidade, você vê que o Love aparece mais. Ele aparece triangulando jogadas, tocando bem. Eu entraria também com o Labandeira bem pela direita, né? O Wanderson pela esquerda, diretamente o time fica mais velocidade. Como o Sport é um time que joga muito pelo meio, se você observar. Eu concordo claramente com o Ulisses, isso está notório. Joga muito pelo meio. Um time que joga muito pelo meio, quando ele não tem uma qualidade no meio de campo, que foi a tecla que o Will bateu mais no início, você fica fácil de marcar, né? Quando você tem 2 meias habilidosos, como tem o caso do Flamengo, por exemplo, um caindo pela direita e um pela esquerda, é dificílimo de marcar. O Sport não tem isso. O Wagner está tendo que voltar várias vezes para fazer essa função. Fica sobrecarregado. Hoje ele apareceu bem no segundo tempo, mas se você olhar com a entrada do Wanderson, aí foi quando ele apareceu, porque ele ficou mais livre para fazer triangulações, o Sport fica mais veloz, né? O Labandeira é um jogador rápido, caindo pela direita, e o Wanderson pela esquerda. Então ficaria, eu vou, como você disse, com o relator mesmo, eu concordo plenamente com o que o Ulisses disse, né? E até poderia deixar até o Wagner mais um pouco pelo meio de campo. Veja bem, quando tirou o Juba, o Wagner ficou mais ali. Eu até ficaria com essa escalação final. Eu acho que o próximo jogo ele devia começar como ele terminou esse. Toda vez que o Wanderson entra, o time fica bem, fica veloz, né? O time do Sport, e ele nunca repete essa escalação, sempre vai fazer a mesma alteração no final. Por que não arriscar logo isso de início? Né? Então, eu acho que o que a torcida está esperando é isso. Will, algo a acrescentar ou tá tudo ok aí com o que falaram? Tipo, eu tenho um raciocínio assim de pensar que o Sport poderia tentar inovar no quesito de movimentação aí no meio. No caso, um time que tem um segundo volante que sai tanto para o jogo, no caso do Fabinho, que hoje jogou bem, ao meu ver, precisa de alguém na contenção ali, no caso o Ronaldo Henrique. Só que como o Fabinho não marca tanto assim, o Sport fica desguarnecido, né? Não tem um meio tão presente, vamos dizer assim. E isso conta muito quando o time for enfrentar equipes de transições rápidas. Com isso, eu fico pensando aqui,
como seria o encaixe do time com o Wanderson atuando ali pela ponta esquerda, quem seria esse homem do meio ali dessa centroavância para auxiliar na marcação, porque o meia também precisa dar o primeiro combate, né, para tentar bloquear o ataque, para ajudar o segundo e o primeiro volante. Então a gente tem que pensar por esse lado, tirar o Juba da equipe. O Sport perde no quesito bola parada, mesmo o Juba não enfrentando uma boa fase, mas hoje ele colocou uma bola no travessão, e se não fosse a barreira, iria colocar uma bola próxima ao gol também do goleiro Jean. Mas o Juba não enfrenta uma boa fase e o Wanderson pede passagem. Agora, precisamos pensar como o Sport funcionará em campo caso ele opte por permanecer com Wagner Love e Gustavo Coutinho. Porque, ao meu ver, se tem um Wanderson em campo, tem que selecionar, ou um ou outro. Até porque ter o Wanderson ali atuando e no lugar do Juba, e tem que pensar como o Sport se configurará em campo. Até porque o meia, o centroavante, dois centroavantes, não irão auxiliar tanto assim na marcação. E fica um time pesado, realmente. E ora o Wagner Love sai da área, ora o Gustavo Coutinho sai da área. Então, para mim, Alessandro, eu penso no Wanderson, sim, na ponta esquerda, ou como meia, porque no seu antigo time da Bulgária ele também atuou como meia. Então o Wanderson pode ser esse homem solto ali no meio campo, tem velocidade, pode auxiliar. O Facundo Labandeira pela direita. Aí daí eu já cogito pensar ou o próprio Gustavo Coutinho, dependendo do jogo, dependendo da situação, se o Sport tiver que reter a bola mais no ataque, ou o próprio Luciano Juba. E eu não abro mão do Wagner Love, pela sua qualidade, pela sua imposição física, pela sua presença diária, pelo seu passe. Então, para mim, o titular na centroavância do Sport é o Wagner Love. Vamos para os lances da partida, os microfones estão abertos, né? A gente vai comentando aqui. Primeiro, eu elogiar o público, né, da Ilha do Retiro hoje. Eu, sinceramente, quando fui para casa, porque eu tinha que fazer aqui o pós-jogo, eu disse, caramba, bicho, que desejo de estar nessa arquibancada hoje, tomando muita meropéia e puxando o casar. Mas, enfim, olha o lance aí, né, que a gente estava comentando, vocês disseram que foi falha lá na frente. Meteu entre os laterais aqui, bora ver de novo, só para, porque foi tão criticado aqui, né, do início da jogada. Vamos lá, aqui. Pronto, vamos lá, começa. Tá o Sander, tem 3 aqui, né, querendo recuperar. Tem um corte seco que dificulta demais a nossa... O Sabino tenta também, mas tinham 4 jogadores antes desse corte, né? É isso que a gente... A bola foi enfiada no corredor, né? Matou a marcação do Sport. Ficou o Ronaldo tenta chegar, atrás, mas não consegue. Foi mais êxito do Náutico do que falha da gente? Rapidinho? Porque também teve o quesito sorte, né? Porque a bola sobrou ali. Entendi. A bola numa disputa sobrou. Uhum. Aí vai do mérito da enfiada de bola para o Giovânio. Como o camisa 15 do Náutico. Chute do Sander. Acha o Giovânio. Fala. Chute de longe do Sander, deu certo. E aí uma sorte da porra. Essa foi... Graças a Deus. Essa daí, meu Deus do céu, bate no cara e vai no ângulo lá e tira o goleiro, né? Sorte então, do Sport. Muito mal, né? Desculpa, Dlayton e Alessandro. Sorte do Sport, mas quando o time tá para ser rebaixado, nada dá certo. Pois é, nada. E quando o time tá para subir, também tudo dá certo. Graças a Deus. Vamos embora. O copo para mim tá meio cheio. Vamos embora. E empatou na hora certa, né, gente? Primeiro tempo. Isso. Em seguida, vamos ver esse lance aí. Também se faz aí. Essa jogada aí foi a hora que eu acho que, né, todo mundo ficou torando o aço, como diz o Bora ver de novo, né? Bora ver de novo. Nas costas ali do Sabino, né? Sabino evita dar o carrinho para não dar. Ó, Eduardo já estava passado da bola ali, realmente. O Sport teve alguns sustos aí no primeiro tempo. Se não tem achado esse gol, sinceramente, eu acho que a vaca tem ido pro brejo, né? Cruzamento na área, também muito alta, soltou o que podia ali, né? Também fora do tempo também, né? O atacante. Essa daí... Foi pênalti? Não. Isso aí...
Tem que se fazer uma crítica ao Labandeira nessa jogada. Essa jogada, eu confesso que fiquei muito irritado, porque ele tinha tudo. A jogada, para você ver, continuar, a qualidade Pra fazer o gol. a qualidade do Wagner Love. O Wagner deu uma deixadinha que deixou ele com o gol na mão. Ele olhando muito para baixo, tirou do goleiro, o goleiro saiu muito mal. Era só dar um tapa ali, aí o jogador, ao invés disso, ele acaba buscando cavar uma cavada ridícula. O Daronco fez o gesto todinho em cima dele. Era digno até de expulsão, uma cavada, ele, né, ao invés de tentar arriscar o gol, porque a jogada, pode ver a jogada, se a gente conseguisse ver do início, foi uma jogada muito bem trabalhada, uma das melhores jogadas do esporte do jogo, daria para ser um golaço. Infelizmente, ao invés de rematar, ele faz aquilo ali. Isso foi, assim, uma ressalva, uma crítica ao Labandeira. E vale ressaltar também como o esporte consegue, em alguns momentos da partida, chegar no gol do seu adversário em velocidade. Ao meu ver, isso deveria ser um recurso do time. Porque tem o Facundo Labandeira, tem uma boa explosão do Gustavo Coutinho, mas como eu falei anteriormente, passa muito pelo demérito do meio, da criação do esporte. Por isso que há o corte de jogadas. Aí daí o time não produz e acarretou aí essa 8ª colocação, que provavelmente já deve ter mudado, né? O Alessandro vai colocar aí a tabela atualizada. Pois é, a galera tá comentando, o Arnaldo diz aqui, vê Claudinei e César Lucena conversando, minha espinha chega, doeu. Foi boa essa. Foi boa. Jorge está dizendo aqui, gente, o bug tá tão grande que os comentários chegam depois de muito tempo. Realmente eu tô percebendo isso também aqui, tá? Mas vamos lá. Jorge comentando do goleiro lá atrás que a gente estava falando. O goleiro não passa confiança, Sabino brigando com a bola e Sander e Ronaldo de médio para baixo. Juba é um caso a ser estudado. É nada, basta ver aí. Deixa eu quieto, vamos embora. Foco da gente. Eu já sei do que você ia falar. Tá, enfim, é coincidência da porra. Desde aquele dia, nada me faria. Minha vida está confusa desde aquele dia em Engenheiros do Havaí. Muito bom. O Jorge está dizendo aqui que voltou. Quem voltou? Né? Com relação ao bug. E o bug, eu estava fazendo uma pesquisa rápida aqui. Tá Brasil todo, tá? Vários sites estão com o mesmo problema. Eu ia perguntar, do YouTube mesmo. Eu, inclusive, ia perguntar se quem voltou foi aquele negócio do carro do gás, né? Que o cara fica dizendo, ele, não sei o quê. Quem é ele? Eu deparei o gás aqui. Peraí, desci. Quem é ele? Não tem uma musiquinha, né? Do gás, não. Ele do ovo. Voltou do ovo. Ovos direto do Grangeiro. Como é que é a música? Não? A música. Você me resgatou, é? Não, é uma musiquinha que eles tocam evangélica que fala de um cara. Eu quero saber se o cara tem culpa, se não tem, tal. Um bocado de coisa, porque eu não sei cantar aqui a música, mas eu desci e perguntei ao cara. Rapaz, depois pelo amor de Deus. E cante aqui pra gente. Quem é essa pessoa que vocês estão botando aí? E voltou. Menino, dente suado, coitado. Mas enfim. Alessandro falou de engenheiros aí, rapaz. Eu comecei a tocar baixo por causa do Humberto G. Assim, eu sou músico também, né? Porra, então vamos embora. Então faça um baixo disso aí que a gente. Porra, mata uma galinha gorda pra gente tocar engenheiros que eu canto. Vamos lá, vamos para tabela de classificação. Mas antes, repetindo, acabou a live, eu vou baixar o vídeo, vou publicar de novo em forma de vídeo, porque vai que a galera está no outro lado do mundo, quer assistir agora e fica demorando por causa do YouTube. E de repente uma live gravada, né? Em seguida aí, fique melhor para vocês assistirem, tá joia? Peço desculpas, mas não é culpa nossa aqui, tá bom? Isso, inclusive, está desde cedo, que prejudicou também a nossa cobertura lá na Ilha do Retiro. Mas na raça mesmo, e a gente merece mais like ainda por causa disso. Vamos embora? Agora que eu quero ver vocês. Agora que eu quero ver, porque tinha gente aqui dizendo que não estou acreditando em nada. Para mim, o Sport não tem mais chance. Mas vamos lá, não quero nem olhar para a cara dele aqui, por isso que eu cortei. Cruzeiro está em primeiro. Não sei. Não sei. Corta o microfone dele, produção. Vamos seguir. Cruzeiro 71, Grêmio 53, Bahia 52, Vasco na 4ª colocação com 48. O Sport sobe 3 posições, vai para 46. É verdade que ainda faltam jogos, mas está melhor, tá bom, tá aí. Londrina está na 6ª colocação com 45, Ituano vai para a 7ª, né? Está na 7ª, perdão, com 44, Ponte Preta com 43, Criciúma na 9ª com 43 também, Sampaio Corrêa com 42, CRB na 11ª com 40. Vamos lá, gente. O que é que vocês me dizem dessa tabela aqui? Porque o Sport ainda joga contra Vasco, Londrina, né? São jogos diretos aí, e o Londrina pega o Vasco agora, que é um cacete, né? Que um empatezinho é melhor, vitória do Londrina. O que é que vocês me dizem aí, gente? Empate, com certeza empate. O empate segura os dois.
for para escolher alguém vencendo aí, eu prefiro escolher a equipe do Londrina. Mas um empate, com certeza. Se fosse para pedir aí para os deuses do futebol, um empate. O Ituano joga com o CRB, né? CRB em casa, né? O que é que vocês acham, pelo que a gente tá vendo aí? Da Ituano, o CRB lá vai tirar um pontinho, vai empatar lá. Até o empate Futebol lá até é bom, tudo né? pode acontecer, né? Futebol tudo pode acontecer. O Daniel Paulista aí tentando deixar o CRB bem classificado, vamos dizer assim. Uhum. Mas a equipe do Ituano é forte, né? Conseguiu vencer o Sport dentro de casa. Então, Na verdade, o Ituano é imprevisível, né, Sport... Will? O Ituano é imprevisível. Desculpa te interromper. O Ituano é imprevisível, né? Quando Isso. você pensa que ele vai ganhar, ele perde. É aquele time que fica no meio da tabela, não chega em canto nenhum, fica atrapalhando todo mundo, né? É um time imprevisível. O outro jogo que a gente tem que ficar de olho aqui é o do... Aliás, tem vários, né? Mas enfim, Criciúma joga contra quem aqui? Deixa eu ver aqui. Criciúma joga contra o Brusque, fora de casa, né? Sábado. Mas enfim, são jogos assim que na reta eu não acredito. Mas como está matematicamente aqui com a gente, CRB, né? A gente tem que torcer para o CRB ou empate. Sampaio Correia vai jogar contra quem aqui? Sampaio e Grêmio, né? Torcer pro Grêmio, né? Porque o Grêmio já tá com a vaga dele, bem dizer, ou não, gente? Não, né? Ao Sim meu ou não? ver, a Tá única garantido. vaga restante, ao meu ver, a única vaga que resta é do Vasco. Eu também. Eu também já disse acho. na última Eu live eu também falei isso. Para mim já foram 3, essa do Vasco aí. Então, o Sport disputa com Vasco, Londrina, Ituano, Ponte Preta, Criciúma e Sampaio Corrêa. Ponte Sim. Preta tomou uma sapatada hoje, meu amigo. 4-1, abriu 1-0 e o Cruzeiro acabou virando o jogo. Sete clubes disputam uma posição, então, né? Segundo vocês aqui. Eu também concordo. Segundo vocês, não, segundo a gente aqui. Só um parênteses aqui, mesmo com dificuldades, isso foi o nome aqui cogitado no esporte, o Hélio dos Anjos conseguiu um bom trabalho na equipe da Ponte Preta, mas papo para outro momento. Deixa eu perguntar para vocês, os jogos são esses aí que a gente tem que ficar de olho, claro. Will, quais são as chances do Sport agora? Ainda sem acreditar? De 0 a 10, Não, 0 a 10 é um cacete. Eu quero que você diga que você não fez já 0 a 10 na outra, você falou na outra vez aqui que não acreditava no Sport, pô. Se eu acredito... Alessandro, porque eu sou sincero. Não enrole não, vá direto. Eu não fujo não. Eu não fujo do... Sim, não, mas mudar de opinião não é fugir. Não, então. Só que o problema é que eu não mudei de opinião ainda. Eu queria esperar a outra rodada. Tá, entendi. Eu não mudei de opinião ainda. Tá, o outro Minha jogo do opinião é que Sport... ainda permanece na Série B. O outro jogo do Sport é fora de casa, né? Isso Contra o Brusque. Principalmente pelo futebol apresentado hoje. Fora de casa... Will, hoje teve uma conotação de clássico. Literalmente, hoje o Mas clássico... todo a energia... jogo, Alessandro, parece que é clássico. Porque, pelo amor de Deus... Escute. O Náutico hoje, se jogasse em vários jogos como ele jogou hoje contra o Sport, ele não estava na zona do rebaixamento. Concordam comigo? Eu acho que vai muito por conta do Dado Cavalcante, rapaz. Eu acho o É Dado, isso que eu eu quero um bom pontuar. técnico. Eu acho o Dado. Eu vi o teu comentário antes, Alessandro, antes, né, do jogo, você falando, e você fez essa pergunta. Me perdoe o nome do rapaz lá que estava com você, esqueci o de Timbaúba lá. E você falando O Elton Melo. atrás. O Elton Foi. Melo. Aí, você falando com o Elton, numa live que eu vi aí, você perguntou o Dado sobre o Dado no esporte. Se o Dado está no esporte, o esporte está jogando muito bem, cara. Eu confio muito mais no Dado, que eu acho ele um treinador muito promissor do que o próprio... Não sei se vocês concordam, mas eu acharia que o esporte estaria num patamar muito melhor tecnicamente. Fez um começo de trabalho bom no Bahia, tem trabalhos recentes interessantes. Eu também acho ele um nome promissor. Pois é. A galera está comentando aí. Ulisses, você está muito calado. Quando eu fiz a pergunta para o Will, eu achei você muito calado, muito pensativo. E você, como um grande rubro-negro que é, declarado, apaixonado, tira o torcedor. Mudou a tua opinião em alguma coisa? Ganhou mais espaço essa vitória contra o Náutico? Porque, deixa eu só terminar. O que eu falei aqui, reforçar. O Náutico, se tivesse jogado em vários jogos do Campeonato Brasileiro da Série B, como jogou hoje contra o Sport, o Náutico não estaria na zona de rebaixamento.
talvez estivesse um pouquinho perto da metade ou na metade ali por cima. Mas disputando lá embaixo, como está, inclusive lá por baixo, não. O tempero clássico hoje ajudou o Náutico e para o Sport deu uma prejudicada. Eu acho que o nervosismo, essa coisa toda, muito ataque, né? Sem muita... Faltou qualidade, né? Eu queria dizer sem muito requinte, mas falta qualidade no elenco. E juntou esse contexto de clássico, o outro time aumentou e foi para cima. Mas os próximos jogos do Náutico não são clássicos, né? Para mim o Náutico já está rebaixado. E com relação ao Sport, caramba, bicho, é o Brusque. Se eu não acreditar que o Sport vai tirar esse... Não, mas olhando o passado, olhando não sei o quê... Cara, cada fase do campeonato brasileiro, daqui para frente, essa fase decisiva, eu acredito que seja diferente do que foi até então. Porque agora vai entrar alma, coração, aquilo na chuteira, o que você imaginar vai ter que ser colocado. Porque ninguém quer chegar na porta, né, vestibular, né, e se jogar e ficar travado na porta. Porque travado na porta, só se o porteiro quiser botar para dentro. Porque a porta estava fechando, enfim. Ulisses, o que é que você me diz aí? Ou tá cético que nesse rapazinho aí? Olha, matematicamente melhorou, né, as possibilidades, mas eu tô mais com o Will do que com quem tem mais esperanças. E eu tenho falado isso já tem um tempo, né? Cabra safado você é, rapaz. Eu acho que vocês vão lembrar quando o Sport teve aquela sequência de 2 vitórias contra Chape e Novo Horizontino. Eu comentei no nosso pós-jogo contra o Novo Horizontino que o que o Sport queria no campeonato seria dito passando pelos jogos de CRB e Ponte Preta, vocês estão lembrados, né? E foram 2 jogos que a gente perdeu, né? Eram 2 jogos com times que não tem toda essa qualidade. Eu esperava ali que houvesse uma sequência de vitórias e nós não conseguimos. Então, quando a gente pega o fato da gente não ter conseguido ainda vencer 3 jogos consecutivos no campeonato, em nenhum recorte do campeonato, o fato da gente ainda não ter conseguido vencer jogos fora de casa, né? O Sport só tem uma vitória fora de casa contra a Chapecoense. Então, isso acaba que ainda não me dá toda essa confiança, não. Vou torcer demais para que eu possa morder minha língua como bom rubro-negro, né, Will? A gente torce para isso, mas a opinião a gente meio que se baseia em números, em razão. Então, eu até confio que a gente possa sim ganhar do Brusque, mas a gente precisa esperar ainda e ver se os outros resultados também irão nos favorecer, né? De repente, um empate amanhã do Vasco contra o Londrina clareia um pouco mais a tabela, mas por hora eu ainda acho mais provável também que em 2023... Tu tá mais cético por causa do Sport em si ou a rodada ainda? Não, eu tô cético pelo conjunto de fatores, Alessandro. Eu tô cético pelo nosso histórico no campeonato. Né? E assim, ó, se você pegar, por exemplo, as 11 últimas rodadas ou 12, eu estou agora em dúvida se é 11 ou 12, os resultados do Sport são espelhados ao do Vasco. Quando o Sport ganha, o Vasco ganha. Quando o Sport perde, o Vasco perde. Quando empata, o Vasco empata. Eu espero muito que nessa rodada o Vasco tenha um resultado diferente do nosso, né? Ou perca ou empate com o Londrina. Mas dentro de todo o contexto que a gente falou, de não ganhar jogo fora de casa, de ter problemas no meio-campo, de ter um goleiro frágil, né? Que a gente já discutiu bastante sobre isso aqui. Isso me deixa ainda com a pulga atrás da orelha, mas vou torcer que a mística da camisa rubro-negra prevaleça e que a gente consiga engatar essa sequência de vitórias aí e seja um acesso histórico. Se o Sport for para o último jogo em Goiânia, com chance de subir, dependendo dele, eu vou fazer uma loucura e vou bater em Goiânia. Loucura, né? Porque você acredita. Que conversa da porra. Você acredita, você não quer ceder isso aqui agora para não dar o braço a torcer, seu danado. Drayton, gente, ainda não saiu a coletiva de imprensa do técnico, tá? Tô aqui com o MSN. Ó. Eita, que eu fui longe agora. MSN. Eu pensei que tu ia dizer MST. Meu Deus do céu. Invasão de terra, não. Invasão. Aqui tá mais com esporte. Hacker, né? Hacker, invasão enfim. Tá aqui. A escalação do esporte foi a última mensagem que mandou às 8h46. Vai que o bug também deu lá e a turma tá comemorando no vestiário. Mas, enfim, não duvido que eu já saí da ilha esperando uma entrevista Como é o nome dele? Foi do Flamengo, Bahia? O atacante? Não foi o Hernando Brocador. E o miserável, eu esperei até 3h30,
Ele tinha que dar uma mijada e ele não conseguia mijar. Aí ele entraram com água, entraram com um bocado de coisa, ele não conseguia. Chegou pra mim essa informação lá fora. Todo mundo foi embora, eu fiquei. Sabe o que é que esse miserável fez? Ele saiu por dentro da ilha, lá pelas sociais, pegou o carro e foi embora e eu fiquei lá. Aí um coitado coitado não, coitado era eu, né? Aí um porteiro lá do esporte, um funcionário, disse: o senhor tá aqui esperando o quê? Disse: não, tô esperando o brocador, tal, tá aí dentro esperando. Ele já foi embora, meu filho, já tem uns 40 minutos. E eu feito um filho da mãe ali, esperando sozinho. Filho da... né? Porra, bicho. Não custa nada, não quero dar entrevista não. E sai na minha frente. Pronto, acabou-se, como ele já fez, inclusive. Mas, enfim, é para vocês conhecerem, né? Fica idolatrando certo jogador e o cara não vale aquilo que a galinha... Mas, enfim, mas jogou uma bolinha aqui. Drayton, fala aí, macho velho. Eu tô com os meninos disseram aí, você fica um pouco receoso, mas as circunstâncias estão apontando para o esporte, cara, porque eu vou depender dessa rodada. Se eu digo uma coisa a você, se esse jogo der empate, esse jogo de Vasco e Londrina, eu começo a botar a chance do esporte lá para cima, porque 2 confrontos diretos. A empate Londrina e Vasco, a chance do esporte não se tornar muito grandes mesmo. O esporte vai praticamente depender dele. Basta um resultado fora de casa positivo. Dá um empate, o esporte consegue ganhar do Brusque. Eu digo a você, Alessandro, se der um empate nesse jogo aí, o esporte ganhar do Brusque, o esporte sobe. Eu pensava que tu ia dizer assim, se der um empate, eu vou convidar vocês para comer uma galinha gorda aqui na venda, não sei de quê, na padaria, não sei de quê, ou no bodega, não sei de quem. Enfim. As estatísticas fora de casa apontam contra o esporte, mas um empate desse Londrina e Vasco, eu não acredito mais nas outras equipes, né? Um empate desse Londrina e Vasco aí, e uma vitória do esporte contra o Brusque. O esporte tem 2 confrontos diretos. Isso a galera vai ficar... A camisa do esporte, como você falou, é pesada. Então todo mundo sabe, pô, a gente vai jogar com o Vasco, a gente vai jogar o esporte na ilha, meu amigo. O esporte vai... ganha um jogo fora de casa, vem totalmente motivado para cima. Então, a chance vai lá para cima. E se, coincidentemente, teve uma vez que o Sport subiu um jogo contra o Vila Nova mesmo lá. Não foi um jogo chuvoso. Foi lá, foi. Aí eu digo, vai acontecer de ser o último jogo também, né? É isso aí. Vai ser uma coincidência muito grande. Marcelinho Paraíba. Foi isso mesmo. Tomar cana lá, se Deus quiser. Chegou agora a coletiva aqui. Deixa eu ver rapidinho. Deus é pai. Eu já estava pensando aqui. Vamos lá. Coletiva de Claudinei, quentinha. Hoje ele, não, vencemos, mas não sei o que, não dá, nem está tudo certo, nem tudo errado. Mas vamos lá. Claudinei Oliveira, me fala aí, gente, se o áudio está baixo, tá? Por favor. E a gente vai ouvir agora. Tá aqui o Claudinei Oliveira e a gente vai começar a coletiva. Claudinei, queria que você pudesse falar sobre a tua escolha pelo time que iniciou o jogo. Foi uma escolha pelo teu time ou também pelo adversário? Qual foi a característica que você queria? E também queria que você falasse se o Giovani sentiu algo, porque não entrou também no segundo tempo, ou foi opção apenas sua técnica. Obrigado. Boa noite a todos aí. Não, a questão da equipe, a gente é um conjunto de fatores, né? Você analisa as últimas partidas, analisa o rendimento do Facundo, que vinha entrando bem, até contra o Grêmio não entrou tão bem. E a gente tenta surpreender o adversário. Eu tenho certeza que o Náutico se preparou para enfrentar a nossa equipe com aquele esquema que a gente vinha jogando. A gente entrou com o Juba aberto. Eu acho que o Juba também vinha sendo cobrado pela mudança de ordem. A mudança de posição talvez tenha prejudicado um pouquinho o rendimento dele nas outras partidas. E, como eu falo, a gente trabalha com meritocracia, cara. A gente vai analisando quanto tempo que a gente não faz um gol com o time que inicia. Né? Hoje a gente voltou a fazer gol com o time que inicia, mas a gente vinha fazendo gol sempre depois das trocas. E como eu falei, é complicado começar já com o Wanderson e Facundo, porque a gente não tem jogadores com a mesma característica, às vezes, para fazer a troca depois. Então a gente optou por começar pelo Facundo. Acho que foi uma escolha acertada, né? A equipe... Os problemas que a gente teve no primeiro tempo foram assim, coisas que a gente não costuma errar, às vezes um pouco de falta de concentração, um pouco de ansiedade, de querer fazer a coisa acontecer muito rápido. E aí saímos perdendo, mas assim, em relação ao jogo do Grêmio e outras partidas até que a gente fez fora de casa, foi uma grande evolução nossa, né? Que a gente tomou o gol e não se desesperou, não se desorganizou, continuamos jogando o jogo que tinha que ser jogado, em cima daquilo que a gente treinou, para aproveitar o que a gente achou que podia aproveitar do adversário. Empatamos o jogo, né? No segundo tempo fizemos a troca ali com 10, 12, 13 minutos, não sei, né? A gente trocou, a gente já tinha chutado uma bola na trave com o Juba de falta ali, fizemos a troca, colocamos o Wanderson, aí fizemos o segundo gol, né? E mais uma vez, mesmo com o segundo gol, a gente manteve os 2 atacantes por dentro, a gente manteve um time agressivo, ofensivo, para tentar fazer o terceiro, tivemos chance de fazer o terceiro,
E depois a gente tinha 3 trocas, depois da entrada do Ezequiel, não sobrou um momento e 3 trocas. Então a gente foi um pouco mais conservador, porque se a gente para e troca só um, a gente podia morrer com 2 trocas, então a gente tem que saber usar essa regra nova de substituições. Tínhamos 3 para fazer, optamos por fazer o Coutinho e o Wagner, até porque desgastaram bastante naquela função ali por dentro. Colocamos o Denner e o Kaique, voltamos a um modelo ali com uma trinca, um tripé no meio de campo ali, com o William de primeiro no lugar do Ronaldo, que estava desgastado já também, já tinha avisado que estava meio cansado. Ficamos ali com o William, Fabinho e Denner, né? E por que não colocou o Giovani? Para a gente ter o Denner é um cara mais intenso, é um cara que vai te dar essa transição. O Giovani é um cara mais de construção, de achar passe. A gente precisava, às vezes, mais da transição do que ter essa posse de bola no campo ofensivo. A gente sabia que o Náutico ia se expor. O Denner entrou bem, quase fez gol também, finalizou ali bem pro gol. Enfim, são opções. Não quer dizer que o Giovani não estava lesionado, mas também não está descartado, não é porque não entrou hoje que o Giovani não serve, não. É por circunstância do jogo, né? No primeiro momento a gente pensou em pôr o Giovani, quando a gente faz o segundo gol, e aí na troca a gente falou, vamos botar o Denner para dar essa intensidade no meio, até mesmo escolha pelo William também, que é um cara de imposição física para fazer a proteção na entrada da área ali. A gente sabia que o Náutico ia tentar se atirar, mas a gente, assim, eu acho que o Náutico não criou tantas situações de gol. A gente esteve mais perto de fazer o terceiro até do que o Náutico de empatar o jogo, na minha modesta opinião. Claudinei, qual a possibilidade de você repetir a formação que iniciou o jogo hoje? Você iniciou com um quarteto bastante ofensivo, né? Tinha o Juba, aí o Facundo, o Love e o Coutinho. Então o Sport foi bastante ofensivo no início. E uma observação, essa questão de molhar o gramado antes atrapalha tanto o adversário quanto o time da casa, porque o lance do gol caiu numa falha porque o Sabino ele escorregou ali no gramado. Queria que você falasse sobre essa observação, mas a pergunta é em relação a esse quarteto ofensivo. Você vai repetir ele contra o Brusque na próxima terça-feira? O jogo está longe ainda, né? A gente tem que ter calma para tomar as decisões. Pode ser uma possibilidade. Eu acho que assim, pode me acusar de tudo desde que eu cheguei no esporte, menos de não jogar para ganhar os jogos, né? De não jogar para frente, não ser ofensivo, nossa equipe não propor jogo, não finalizar o tempo todo a gol, tentar o gol o tempo todo. A gente está perdendo, não fizemos um ponto fora de casa desde que eu cheguei, coisa que me incomoda bastante, que não é uma coisa normal na minha carreira, ficar tantos jogos fora sem vencer ou sem pelo menos empatar. Mas não é por falta de coragem, né? Então, se a gente tiver que jogar com um quarteto na frente, a gente vai jogar. Se a gente achar que é melhor jogar com 3 zagueiros, a gente vai jogar. Com 3 volantes, a gente vai jogar. A gente vai escolher a melhor equipe para vencer. Hoje a gente mostrou que dá para jogar com 4 jogadores na frente, todo mundo se ajudar, todo mundo voltar para marcar, dá para jogar dessa forma, né? E isso aí quem mostra que dá são eles, né? Dentro de campo. Se eles não cumprirem função, você fica muito exposto. Com relação ao olhar o gramado, assim, cara, a gente é normal em todos os jogos que você faz, tem o aquecimento, depois o gramado é molhado, né? Então o Sabino, com o aquecimento, parece que estava mais seco que o normal o campo, estava prendendo mais, ele entrou para aquecer até com a chuteira de trava mais alto. E aí desceu para o vestiário, trocou para uma chuteira com a trava um pouquinho mais baixa. E aí essa irrigação que acabou, o campo ficou mais molhado do que ele imaginava, ele escorregou no primeiro lance do jogo ali, né? Na primeira jogada do Náutico foi um escorregão dele. Eu no jogo, na hora do gol, não revi o segundo gol, o primeiro gol deles, perdão, só fizeram um. Eu não revi que foi o segundo lance escorregão, se foi escorregão, se ele se atirou mesmo na bola, eu preciso rever o lance com calma depois. Para mim, ele falou que tentou se atirar para cortar e errou. Mas, enfim, é um detalhe que a gente tem que cuidar. O equipamento de jogo, né? O jogador tem que cuidar, às vezes até pedir para levar outra chuteira já para o banco. Isso aí é coisa que a gente tem que... Não podemos errar nisso, né? Até porque nós somos mandantes, a gente tem que entender o quanto que vai molhar o campo. Se a gente já tem, vai molhar bastante, vamos com chuteira alta. Isso aí tem que ser uma coisa bem organizada, bem combinada, para a gente não ser, como você falou, prejudicado dentro da nossa própria casa. Claudinei, boa noite e parabéns pela vitória. Obrigado. É claro que o campeonato ponto corrido, todo jogo tem a mesma importância, né? São os 3 pontos. Mas, claro, trazendo para essa reta final, o Sport está fazendo jogos decisivos, rodada atrás de rodada. O Sport tem que vencer para encostar, o Sport tem que vencer para não distanciar. Como é que você consegue conciliar isso com essa questão da necessidade do Sport pela vitória, também com o psicológico do atleta que se desgasta normalmente? Gostaria que você falasse como é que você vem fazendo esse trabalho também aqui no Sport. Então, a questão da gente precisar ganhar todos os jogos, a gente tem montado as equipes para vencer sempre, né? Como eu falei, mais uma vez, né? Com toda a humildade do mundo, isso é uma opinião minha, né? E na minha concepção, tirando o segundo tempo do Grêmio, a gente não foi inferior a ninguém em nenhum jogo, né? Segundo tempo do Grêmio, a gente realmente ficou abaixo. Primeiro tempo, a gente teve controle do jogo pela posse, não finalizamos. Tínhamos que ter finalizado mais a jogada, então
E aí, quando a gente toma um gol no segundo tempo, aconteceu o que não aconteceu hoje. A gente se descontrolou, se desorganizou, queria empatar de qualquer jeito, e de qualquer jeito a gente não faz nada. Então, os jogadores sabem da necessidade de ganhar todos os jogos, né? Desde que eu cheguei, a gente está falando, quanto mais jogos a gente vencer, melhor. E essa questão, já falei anteriormente, a questão psicológica, a gente tem uma psicóloga, né? E o departamento de psicologia, a doutora Rosângela, que faz esse trabalho aí com eles, para procurar controlar essa ansiedade, que é normal. O que a gente tem agora é assim, é procurar repetir o que a gente tem feito em casa, fora de casa. Né? E como hoje, estamos jogando bem fora, tomamos um gol, a gente tem que ter calma, estar organizado, competitivo, para a gente empatar e virar, né? A não ser que você tome um gol no último minuto do jogo, que é difícil você virar, mas sempre dá tempo de você empatar e virar o jogo. Então é ter essa calma, essa organização, apesar da gente ter necessidade do resultado, a gente não pode estar desesperado pelo resultado. A gente tem que construir a vitória, né? Como construímos hoje. Se você for bem, a gente cometeu um erro. Logo depois que a gente faz um gol, a gente já quer roubar a bola para fazer o segundo gol. Quer dizer, ansiedade. A gente não precisava fazer o segundo gol aquela hora. Aí a gente sai, todo mundo querendo marcar, estoura uma finalização do Náutico e a gente toma o gol aqui. Tinha acabado de empatar o jogo. Imagina se toma o gol, deixa de água à frente. Então é esse equilíbrio que a gente tem que ter. As coisas acontecem a seu tempo, de maneira organizada, com calma, com tranquilidade. Não quer dizer que sejamos passivos por isso. Né? Temos que estar sempre pressionando bola, como a gente vem fazendo. Mas nós temos gatilho de pressão, tem hora de pressionar. Eles sabem o momento que tem que pressionar. Não pode sair dois para pressionar sozinhos. Né? Você viu que o nosso segundo gol, quantas bolas o Coutinho deu bote, pressionou aqui no canto do campo, não deixava o adversário sair até ela sobrar e o Wagner fazer o gol. Então é isso, a gente tem os momentos certos de pressionar e a gente não pode se desesperar e sair pressionando de qualquer jeito, senão o adversário começa a ter a posse de bola e o controle do jogo. Professor, boa noite, parabéns pelo resultado. Obrigado. Alguns atletas, dentre eles o Sabino, em algumas oportunidades, falou que o Sport vai entrar no G4 no momento certo. E nesse momento o Sport tem que vencer, fazer a própria parte, mas tem que contar também com o tropeço dos adversários. Amanhã tem Vasco e Londrina. Tem torcida para alguém? Qual é o resultado que interessa mais ao Sport? Como é que vai estar o Claudinei Oliveira amanhã na hora desse jogo, professor? Cara, teoricamente é melhor que empate, né? Assim, mas a gente tem que deixar jogar. A gente sofre tanto no nosso jogo, eu não vou me permitir sofrer no jogo dos outros, né? A gente está sofrendo no nosso aqui, está brigando bastante, mas é lógico que a gente sabe que o que nos interessa, né, para minha opinião, seria empate, né? Ou até uma vitória do Londrina, enfim. Mas o pior resultado para a gente é a vitória do Vasco, com certeza. Então a gente tem que estar focado no que a gente tem que fazer. Hoje o resultado da Ponte Preta foi bom para nós, né? Passamos a ponte, o saldo de gol deles ficou um pouquinho pior do que estava, o nosso melhorou com a vitória de hoje também. Então assim, fazer a nossa parte, cara. O segredo é a gente fazer a nossa parte, é a entrega que eles estão tendo, é a dedicação diária, né? Infelizmente vocês não estão podendo acompanhar todos os treinos, mas assim, que eles se dedicam no dia a dia ali, os treinamentos, o G1, que é o grupo que inicia os jogos, o G2, que é o grupo que fica no banco, e o G3, que é os que não são convocados. Qualquer grupo que esteja treinando todos juntos, a dedicação é a mesma, a entrega é a mesma. Né? Eles têm feito treinos muito bons e essa competitividade gera a melhor performance. Né? Quando o cara treina, tem o companheiro ali treinando, puxando o treino para cima, depende se é o titular ou reserva, ou o segundo reserva, puxa o treino para cima, o grupo evolui, né, como um todo, e nenhum de nós é melhor sozinho que todos nós juntos. Isso é uma realidade, né? Então, todos nós juntos vamos conseguir, se Deus quiser, o nosso objetivo. O G3 agora era a antiga baba, né? É o cabo que não vai para nada e entra só no final do treino. Mas enfim, do coletivo. Will, de forma sucinta, por favor, algo te chamou a atenção? De repente nada te chamou a atenção. Enfim, Dois chamou a pontos. atenção. Primeiro, 2 pontos. Primeiro, 2 pontos, vê. Parece até uma questão de prova. Mas, enfim. Eu ia falar que a escalação de hoje é na tentativa de surpreender o adversário. E eu gostei, a entrada do Facundo Labandeira, falou que a questão do mérito aí, da meritocracia, então já vai do ponto que ele reviu alguns conceitos dele, ou encurtou a sua meritocracia e colocou o Facundo, uma bela atitude, pelo fato do Facundo ter ido bem nas partidas que entrou, e a verdade é que ele fala que o Sport não foi inferior em nenhum momento para os times que jogou, exceto o segundo tempo contra o Grêmio. Aí eu discordo do Claudinei Oliveira, porque o Sport foi inferior contra o Sampaio Corrêa, foi inferior em outras partidas também, foi inferior contra o CRB, enfim. A equipe do Sport, nesse retorno e na chegada do Claudinei Oliveira, foi sim inferior em alguns confrontos, então ele precisa rever isso aí, porque realmente reconhecer o erro nas partidas pode proporcionar que o Sport jogue melhor, mas ficar dizendo que o Sport joga de pau a pau com as equipes, cria as mesmas chances, enfim. Aí já vai do ponto de ilusão aí, da mentalidade do Claudinei. É isso, Alessandro. Will,
Um abraço, querido. Parabéns por hoje, mas cada dia se superando e evoluindo ainda mais. Um abraço. Até amanhã. Amanhã não, até daqui a pouco, né? Até daqui a pouco. Vai na bola. Um abraço. Valeu, Alessandro. Valeu, torcedor rubro-negro. Deixa o like, acompanha aqui o Peteco Sport TV e até mais tarde. Deixa que eu falo isso. Vai-te embora descansar. Vá, Tchau. vá. Deixa eu chamar o Ulisses aqui. Ulisses, tem alguma coisa para falar dessa coletiva, macho velho? Não, a minha observação acabou sendo feita pelo Will aí a respeito. Acho que a leitura dele foi coerente, apenas a questão dele falar que o time foi superior aos demais, exceto no jogo contra o Grêmio. Também discordo dessa leitura dele, e acho que em alguns outros jogos a gente também foi inferior ao adversário. Mas tirando isso, a leitura dele foi uma leitura bem coerente. E vamos torcer, né? Vamos torcer. Agora tem aí o jogo de amanhã do Vasco do Londrina, vamos secar o Vasco. Vamos esperar que contra o Brusque a chave vire e a gente volte a vencer fora de casa, que já tem tempo, né? A última vitória fora de casa foi no dia 13 de maio, então já vai aí para um pouco mais de 4 meses. Vamos torcer que essa vitória chegue na terça para a gente embalar. E eu vi que o pessoal estava comentando aí que se vencer o Brusque vai faltar ingresso contra o Vasco. É importante lembrar que antes do jogo contra o Vasco tem o Cruzeiro. Depois do Brusque é o Cruzeiro, que quem sabe o Cruzeiro aí já campeão, né? Já campeão, já está classificado. Exatamente, campeão, se isso acontecer é uma boa pra gente. Uhum. Ulisses, valeu, meu irmão. Outro que só tem elogios, cara. Engrandecendo demais a nossa equipe aqui. Valeu, meu amigo. Eu agradeço sua bondade aí. Isso. Agradeço demais a participação de todo mundo. Pena que a gente teve aí os problemas de transmissão, né? Mas daqui a alguns minutinhos já vai estar disponível para todo mundo ver. E um grande abraço aí a todos pelo Sport Tudo. Até a próxima. Tudo. E me avisa para tomar uma cerveja aqui em Recife esse final de semana, vindo para cá. Tá bom, vou tomar um Guaraná. Tu não bebe, não. Aí é lá, tomar Guaraná, pô. Mas enfim, a gente se esforça. Vamos lá. Beleza. Valeu, meu brother. Valeu, querido. Boa noite. Bom dia para ti. Até a próxima. Valeu, irmão. Abraço. Pois é, deixa eu chamar aqui o Drayton também. Drayton, bom dia. O que é que você achou aí da coletiva ou não achou nada? Ou a gente finaliza agora com beijinho, tchau pra galera assim. Tchau. Alessandro, teve um comentário aqui no início que apareceu, Alessandro resumiu toda a entrevista do Claudinei. Foi verdade, eu concordo com o que você disse antes, com o que os meninos disseram, depois que o que o Will falou e o que o Ulisses falou aqui, eu não tenho nem o que ponderar mais. Foi realmente, Claudinei, ele é muito repetitivo em algumas coisas nas suas entrevistas. Eu discordo quando ele diz que o esporte nunca foi inferior a ninguém, somente quando eu discordo, a mesma coisa que ele falou. E quando ele diz, não, a gente viu que dá para jogar, a gente mostrou que dá para jogar com os 4 lá na frente. Isso foi o que todo mundo disse, ele que demorou a reconhecer isso. No demais, é sempre mais do mesmo. Claudinei, ele é repetitivo. Beleza, meu querido. Vai-te embora, descansar. Amanhã é dia de trabalho. E é outro, viu? Que tá que nem cupim. Vai chegando. Quando vê, tomou conta da parede todinha aqui, né? A comparação não é por aí o caminho, não. Mas tá engrandecendo ainda mais a equipe da gente. E uma grata de uma surpresa surgiu aqui, entrando na live como torcida, né? Como torcedor. E quando a gente viu, trabalha em rádio, é um cara que fala bem, experiente. E é isso que a gente quer. O pessoal, né? Não que os que tem menos idade não sirva, mas é uma galera já que tem uma certa rodagem e você tá encaixando. Mas se esforce, viu? Se esforce mais ainda, viu? Com certeza. É jogo a jogo. Eu tenho que agradecer a você, Alessandro, pela oportunidade. Porra nenhuma. Um amigo meu lá no Sul, que ele assiste muito, ele era fã já do seu programa, ele é inscrito, o Miguel Magno, um abraço para ele sempre, manda o Rubro Negro doente, cara muito inteligentíssimo. E eu só tenho a agradecer a você, ao Will, as oportunidades que você. Mas o que é que tem ele? Tu falou dele e não disse o que é porque ele. Porque ele te assiste aqui também. Ele assiste também, ele assiste Bom Dia Rubro Negro, sempre, tudo. E ele é um cara fã mesmo do programa mesmo. Massa, obrigado. Inscrito no canal. Então a gente só tem a agradecer, Alessandro, o canal que a gente pede que o pessoal dê like, que o pessoal se inscreva mais, para que o canal cada vez cresça mais, que é um canal de propriedade, está dando oportunidade às pessoas. E com parabéns pelo seu trabalho. Com competência. Não é só oportunidade, não. Vocês estão aqui, está entrando na equipe, está participando, é uma cachaça boa, retada futebol, e a visibilidade, essa coisa toda, é consequência do trabalho de cada um aqui, enfim. E eu torço que
asas e voos bem altos aí, inclusive para eu praticar esporte, para poder sustentar todo mundo aqui, todo mundo ficar, né, nessa base aqui. Agora depende da torcida, depende, né, lógico, do trabalho, mas da torcida também. E é isso aí. Valeu, Draito. Bom dia para tu, até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima. Vai na bola. Valeu. Galera, é isso aí. Vocês viram, houve um bug, né? Desde o início a gente fui para a Ilha do Retiro, né? Tive que voltar 2 vezes, esqueci o celular na sala de imprensa, voltei, já está em boa viagem. Então, uma confusão arretada, mas tudo deu certo, graças a Deus, inclusive com a vitória do Sport. Imagina tudo isso se o Sport não tivesse vencido. É bronca, né? A gente teve que apagar uma live que ia fazer, construir outro link aqui. Então, teve um bug e, em respeito a esse torcedor, eu vou aguardar baixar a live aqui para repostar e vou colocar o comunicado para todo mundo lá nas redes sociais. Se você puder ajudar também, no Twitter você retweeta, amanhã também lembra a galera que não assistiu ainda, ó, deu um bug, tal. Enfim, é sempre importante para ajudar, inclusive quem não viu, né? Porra, pé da vida, pô, amanhã eu vejo, enfim, por causa dos outros, não é da gente, foi por causa do YouTube, tá joia? Vários canais tiveram isso, inclusive isso era live hoje para ter 500 pessoas, né? Não era para ter 100, 150, 120, 130 não, pelo amor de Deus. Então foi um bug mesmo, inclusive quando a gente entrou, tinham 30 e poucas, 40 pessoas esperando, quando aparece aqui para mim, 11, então tá tudo errado, né? Tinha muito mais gente, inclusive, assistindo na hora, tá bom? Peço desculpas por algum erro, por algum exagero aqui, mas é isso aí. 1h e 28 minutos, ficamos por aqui. Obrigado pelo carinho. Fiquem com Deus. Amanhã de manhã estou de volta, se Deus quiser. Bom dia, rubro-negro, eu, Will, e a presença de vocês aqui, tá joia? Hoje eu durmo 4 da manhã, mas estou aqui, viu? 10h45. Valeu, galera. Beijo para quem foi de beijo. Agora sim, abraço para quem foi de abraço. Tchau.